Ser chamado como um dos escolhidos de Deus representa uma jornada profunda e frequentemente mal compreendida por aqueles que nos rodeiam. Esse chamado não é apenas um título, mas uma designação divina que nos coloca em um caminho singular, uma trajetória única que poucas pessoas conseguem verdadeiramente entender ou valorizar. Quando somos selecionados para um propósito mais elevado, começamos a perceber que nosso caminhar se diferencia do restante. Não porque sejamos intrinsecamente melhores ou mais valiosos que os demais, mas porque nossa sensibilidade espiritual foi calibrada de forma diferente pelo Criador. Essa sintonia especial com o divino frequentemente nos coloca em uma posição onde multidões e aglomerações se tornam desafiadoras, não por arrogância ou senso de superioridade, mas porque nosso espírito capta frequências e energias que outros não percebem, tornando esses ambientes emocionalmente e espiritualmente esgotantes. A unção que repousa sobre nossas vidas exige um nível de proteção e discernimento que pessoas comuns raramente compreendem ou respeitam, levando muitos escolhidos a se questionarem sobre sua aparente dificuldade em se encaixar em ambientes sociais convencionais. É importante entender que esse afastamento natural não se trata de isolamento ou misantropia. É uma questão de preservação da chama divina que queima dentro de nós. Os escolhidos de Deus frequentemente são chamados para temporadas de solitude, períodos onde o silêncio externo permite que a voz interior, a voz do Espírito, possa ser ouvida com clareza cristalina. Esses momentos de recolhimento não são desperdício de tempo ou fuga da realidade, mas investimentos preciosos em nossa conexão com o divino, oportunidades para crescermos espiritualmente, para ouvirmos as instruções celestiais com nitidez e para nos prepararmos adequadamente para a missão que foi estabelecida diante de nós pelo Senhor. Existe uma razão profunda pela qual a presença constante de muitas pessoas pode ser prejudicial para aqueles que foram separados para um propósito divino. Quando estamos cercados por multidões, a multiplicidade de vozes, opiniões, energias e até mesmo influências espirituais negativas pode diluir nossa conexão divina, como água sendo adicionada ao vinho, enfraquecendo sua potência original. O barulho, as distrações e as correntes de pensamentos mundanos podem nublar nossa mente e enfraquecer nosso espírito, tornando extremamente difícil mantermos o alinhamento perfeito com a vontade de Deus para nossas vidas. Os escolhidos são comparáveis a instrumentos musicais finamente afinados. Precisam de momentos de quietude para ressoar plenamente com a orientação divina. Um violino Stradivarius nas mãos de um mestre produz sons celestiais no silêncio de uma sala de concerto, mas colocado em meio ao caos de uma construção barulhenta, sua música se perde completamente. Da mesma forma, as multidões trazem consigo energias diversas, opiniões conflitantes e, por vezes, até mesmo ataques espirituais que podem perturbar a paz interior que Deus plantou dentro de nós. É por isso que muitos escolhidos encontram consolo e clareza nos momentos de quietude com Deus, onde seus corações podem aquietar-se completamente e suas mentes podem focar inteiramente na voz suave e delicada do Espírito Santo, sem interferências mundanas. Nossa jornada como escolhidos não se trata de rejeitar as pessoas ao nosso redor, ou cultivar um senso de exclusividade espiritual, mas de reconhecer humildemente que nem todos carregam o mesmo peso espiritual, ou compreendem a jornada singular que estamos percorrendo sob a direção divina. Somos chamados não para nos isolar permanentemente, mas para sermos vigilantes na proteção de nossa paz interior, priorizando nosso relacionamento com Deus acima de qualquer outra coisa. Quando entendemos essa dinâmica espiritual, deixamos de nos sentir culpados por nossa necessidade de recolhimento e começamos a valorizar esses momentos como parte essencial de nosso serviço ao Reino. Se você frequentemente se sente desconfortável em grandes grupos, se percebe que constantemente anseia por solitude e conexão com o divino, saiba que isso não representa uma fraqueza de caráter ou uma deficiência social. É simplesmente o método divino de mantê-lo próximo ao coração de Deus, afiando sua sensibilidade espiritual para o trabalho maior que está por vir. Assim como um ferreiro precisa isolar o metal precioso do minério comum através do fogo e da separação, Deus muitas vezes nos afasta temporariamente do comum para revelar e refinar o extraordinário que Ele plantou dentro de nós.
A jornada dos escolhidos frequentemente revela uma dinâmica espiritual profunda que transcende o comum entendimento humano. Quando falamos sobre essas pessoas especiais que sentem um chamado divino em suas vidas, não estamos tratando de um conceito abstrato, mas de uma realidade vivenciada por muitos que sentem essa conexão singular com o divino. Você já esteve perto de alguém cuja presença era tão marcante que parecia cortar através de todo o ruído cotidiano? Pessoas assim irradiam uma aura de mistério cativante, uma profundidade que simultaneamente atrai conexões e mantém uma distância intocável. Essa é apenas uma pequena amostra do mundo enigmático dos escolhidos de Deus. Vamos mergulhar mais fundo e explorar por que isso acontece com tanta frequência na vida daqueles que carregam um chamado especial. Uma das razões principais é a energia intensificada que emana dessas pessoas, como uma vibração poderosa que preenche todo o ambiente sempre que elas se fazem presentes. Essa energia faz com que todos ao redor sintam que algo importante está prestes a acontecer, mesmo sem saber exatamente o que. Há algo quase mágico em estar perto deles, uma estranha mistura de admiração profunda e um leve desconforto. Você quer estar próximo, conhecê-los melhor, mas simultaneamente existe uma parte de você que instintivamente mantém certa distância, como se algo dentro de você reconhecesse a intensidade daquela presença e precisasse de espaço para processá-la adequadamente. Os escolhidos não passam despercebidos, não importa o quanto tentem se misturar à multidão. Sua energia diferenciada os faz trilhar um caminho solitário, distinto de qualquer outro. É como se estivessem em uma missão especial, envolta em mistério que os demais não conseguem compreender completamente. Eles anseiam profundamente por conexões genuínas, por encontrar alguém que verdadeiramente compreenda sua jornada, alguém que compartilhe de suas lutas, sonhos e visões celestiais. Entretanto, justamente por serem únicos em sua categoria, encontrar pessoas que realmente entendam suas experiências torna-se um desafio quase intransponível. Ser um escolhido pode soar como algo extraordinário e invejável à primeira vista, mas na realidade frequentemente se traduz em sentimentos de solidão e isolamento. Eles carregam um peso invisível aos olhos comuns, um fardo que frequentemente precisam suportar sozinhos, sem o conforto de ser completamente compreendidos por aqueles que os cercam. Talvez você se pergunte: como saber se sou um escolhido? Possivelmente existe dentro de você uma sensação, uma espécie de voz interior que constantemente o impulsiona em direção a algo extraordinário, algo que transcende a existência mundana. A vida raramente nos oferece um mapa definido, mas talvez envie pequenas pistas, experiências aparentemente aleatórias, que gradualmente o guiam em direção ao seu destino especial. Se alguma vez você sentiu um puxão em seu coração, como se estivesse designado para algo especial, algo que vai além do comum, você pode ser um dos escolhidos. Existem diversos sinais que podem solidificar seu entendimento sobre esse caminho único que está trilhando. A autenticidade se torna sua bússola moral. Você consegue facilmente identificar genuinidade em outras pessoas, porque você mesmo prioriza isso acima de todas as coisas. Você não se contenta em simplesmente se misturar à multidão. Há uma busca constante por significados mais profundos em tudo o que faz, em cada encontro, em cada experiência. Os desafios que a vida coloca em seu caminho sempre parecem testá-lo duramente, mas invariavelmente você emerge dessas provações mais forte e mais sábio do que antes. Existe dentro de você um impulso natural para estender a mão quando outros estão em dificuldades, como uma luz brilhante em um quarto escuro. Sua presença ilumina não apenas seu próprio caminho, mas também mostra a direção para aqueles ao seu redor. Sua jornada nunca é exclusivamente sobre você mesmo, mas sobre como seu exemplo pode servir de farol para outros que buscam orientação espiritual. Sua determinação inabalável, sustentada por uma fé vibrante, ajuda a pavimentar o caminho à frente, mesmo quando os obstáculos parecem intransponíveis aos olhos comuns. A essência de um escolhido vai muito além do simples carisma pessoal. Eles possuem uma energia especial que transcende características de personalidade convencionais. É como se pudessem perceber dimensões da realidade inacessíveis à maioria das pessoas. Uma sensibilidade aguçada que simultaneamente maravilha e intimida
aqueles em seu círculo social. Eles parecem carregar consigo uma sabedoria ancestral, como uma luz brilhante que revela tanto as alegrias quanto as dificuldades da jornada humana, mas também um prenúncio de que o caminho adiante pode apresentar desafios consideráveis. As pessoas são naturalmente atraídas para os escolhidos, incapazes de resistir ao mistério que os envolve, mas frequentemente ficam surpresas pela intensidade emocional que surge durante esses encontros. Os escolhidos não apenas iluminam o ambiente, eles mergulham nas profundezas, despertando desejos há muito esquecidos e medos sutilmente reprimidos. Isso muitas vezes deixa os outros sentindo-se expostos, vulneráveis, desejando recolher-se para o conforto familiar de suas existências mais superficiais. Não se trata apenas de um afastamento físico, mas de uma retirada emocional e mental, uma proteção instintiva contra a intensidade daquele encontro transformador. Ei, se você está se identificando com essa mensagem, adoraríamos que você fizesse parte da nossa comunidade. Clique no botão de inscrição agora mesmo e junte-se a outros escolhidos que estão compartilhando suas jornadas espirituais. Você sabia que apenas 27% das pessoas conseguem realmente reconhecer seu chamado divino? Se você é um dos escolhidos ou conhece alguém que parece ter essa conexão especial, deixe nos comentários a palavra escolhido, seguida de uma característica que você identifica em você ou nessa pessoa. Isso não apenas fortalecerá sua convicção sobre seu chamado, mas também criará uma rede de apoio entre todos nós que compartilhamos dessa jornada única. Vamos construir juntos essa comunidade de pessoas que entendem o que significa carregar um propósito divino especial. O encontro com um escolhido frequentemente desperta dois tipos distintos de medo nas pessoas. Não é apenas o receio natural do desconhecido, mas também o temor profundo de estar diante de alguém cuja força e profundidade expõem as próprias fraquezas. Trata-se de um desconforto visceral que surge quando nos encontramos perto de uma presença poderosa, algo que naturalmente revela as imperfeições e fragilidades que trabalhamos arduamente para esconder do mundo e muitas vezes de nós mesmos. Por que eles caminham sozinhos? A presença marcante do escolhido age como um espelho, refletindo as deficiências e limitações daqueles ao seu redor. Esse desconforto inevitável faz com que as pessoas instintivamente se afastem, criando um vazio social ao redor do escolhido. Mesmo em meio a uma multidão, a energia poderosa que emana deles pode fazê-los sentir-se isolados, separados da experiência comum. Sua capacidade de conexão profunda, paradoxalmente, pode afastar as pessoas, deixando-os em um caminho solitário, não por escolha, mas como consequência natural de quem são em essência. A energia intensa que carregam, embora seja um dom precioso, também representa um desafio constante nas interações sociais. Os escolhidos frequentemente encontram conforto na solitude ou na companhia de um círculo restrito e cuidadosamente selecionado, pois percebem que suas mensagens importantes frequentemente se perdem no meio de conversas superficiais que dominam os ambientes sociais convencionais. Em ambientes mais tranquilos e intimistas, conseguem verdadeiramente ser eles mesmos, sem a pressão constante de se adequarem às expectativas externas ou de diluírem sua essência para serem mais palatáveis ao público geral. Eles anseiam por conexões autênticas, mas seus esforços sinceros de aproximação são frequentemente mal interpretados por aqueles que não conseguem compreender a profundidade de sua natureza. Sentem-se isolados quando outros demonstram incompreensão, mesmo quando investem genuinamente em estabelecer pontes de comunicação e entendimento mútuo. Como mecanismo de proteção, o escolhido gradualmente constrói um escudo ao seu redor, não apenas para garantir espaço físico, mas principalmente para proteger sua energia e jornada espiritual dos desgastes desnecessários. Eles reconhecem intuitivamente que seu verdadeiro valor brilha com mais intensidade nos ambientes onde são plenamente compreendidos e respeitados em sua totalidade. E por isso, selecionam cuidadosamente onde investir seu tempo e energia, buscando configurações e pessoas que ressoem naturalmente com sua frequência vibracional única. Na solitude, ou na companhia de alguns poucos companheiros confiáveis, sentem-se finalmente livres para expressar-se plenamente, sem filtros
ou limitações artificiais. Nesses contextos seguros, podem compartilhar suas percepções profundas e energia radiante sem reservas, sem o temor constante de julgamentos ou incompreensões. São valorizados pelo que verdadeiramente são, compreendidos e apreciados em sua essência mais pura, sem necessidade de adaptações ou compromissos que diminuam sua autenticidade. Outro motivo pelo qual frequentemente caminham sozinhos é a mistura peculiar de medo e atração que despertam nos outros. As pessoas são naturalmente atraídas para sua luz, sua energia vibrante, mas simultaneamente temem essa mesma intensidade. Os escolhidos representam um paradoxo vivo, uma mistura deslumbrante de brilho e profundidade que simultaneamente encanta e confunde aqueles ao seu redor. Seu carisma não é fabricado ou artificial, mas genuíno e profundamente enraizado em sua conexão com dimensões superiores da existência. Sua presença demanda atenção, cativando os outros com uma profundidade que transcende o simples charme superficial que caracteriza muitas interações sociais contemporâneas. As pessoas anseiam por uma conexão com eles, uma ligação que fale diretamente à sua alma, que ressoe com aspectos de seu ser que raramente são tocados nas interações cotidianas. Entretanto, à medida que se aproximam, são atingidas pela força completa da essência do escolhido. Uma experiência que pode ser avassaladora e desafiadora para as ilusões cuidadosamente construídas que muitos mantêm sobre si mesmos e sobre a realidade que os cerca. Quando as pessoas olham nos olhos de um escolhido, vêem-se refletidas de volta, não como gostariam de ser vistas, mas como verdadeiramente são. Esse encontro pode desencadear um medo profundo, o medo de ser verdadeiramente visto, de encarar as sombras que mantiveram cuidadosamente ocultas, talvez até de si mesmas. Esse medo frequentemente supera a atração inicial, levando as pessoas a recuarem para o conforto do familiar e do previsível, para contextos onde não precisam confrontar verdades desconfortáveis sobre si mesmas. Assim, o escolhido torna-se uma figura simultaneamente intrigante e temida. As pessoas são atraídas por sua luz, por sua capacidade de iluminar os cantos escuros da existência, mas temem o que essa luz pode revelar sobre elas mesmas. Isso cria uma existência paradoxalmente solitária, onde o escolhido é simultaneamente procurado e evitado, admirado à distância, mas raramente compreendido intimamente. Sua busca por conexões profundas é frequentemente dificultada pela própria intensidade de seu ser, pela percepção aguçada que possuem da realidade e pelo desconforto que isso naturalmente causa naqueles que preferem permanecer na superfície da existência. Não se trata de não desejarem companhia. Pelo contrário, muitos anseiam profundamente por relações significativas, mas de encontrar dificuldade em estabelecer conexões genuínas que ressoem com a profundidade de sua experiência interior. Há sussurros de algo mais elevado em sua existência, conexões com verdades ancestrais que os fazem destacar-se em sua busca incansável por autenticidade. Os escolhidos possuem uma profundidade extraordinária, ressoando com verdades invisíveis que transcendem o ordinário, o superficial, o imediatamente perceptível ao olhar comum. Sua busca por conexões genuínas não é meramente social, mas uma procura por espelhos que reflitam essa profundidade, por corações dispostos a abraçar sua intensidade e compartilhar sua luz e calor, sem reservas ou condicionamentos. Entretanto, encontrar tais conexões é extremamente raro, tão raro quanto os próprios escolhidos. Essa raridade não é acidental ou aleatória, mas resultado de sua combinação única de força, autenticidade e profundidade espiritual. Engajar-se verdadeiramente com um escolhido requer abertura, coragem e disposição para explorar as profundezas da própria alma. Qualidades que infelizmente não abundam na sociedade contemporânea, cada vez mais caracterizada pela superficialidade e pelo imediatismo. Muitos são inicialmente atraídos pela sua luz, pela promessa de significado e propósito que sua presença representa, mas poucos estão genuinamente dispostos a embarcar na jornada necessária para compreendê-los verdadeiramente, para mergulhar nas águas profundas que habitam. A intensidade de sua presença frequentemente ilumina as sombras que muitos prefeririam deixar inexploradas, levando-os a recuar para conexões mais seguras e superficiais.
onde o desconforto do autoconhecimento pode ser evitado ou postergado indefinidamente. Essa dificuldade em encontrar relacionamentos genuínos coloca o escolhido em uma posição delicada, caminhando na linha tênue entre o anseio por conexões profundas e a aceitação da solitude que sua intensidade frequentemente impõe. É uma solitude que oferece refúgio das incompreensões do mundo, um espaço seguro onde sua sensibilidade aguçada pode respirar livremente, sem o peso constante das expectativas e interpretações errôneas. No entanto, essa mesma solitude também ecoa com profundezas não compartilhadas, com percepções e sentimentos que anseiam por reconhecimento e validação externos. Eles se tornam guardiões de uma solidão especial, preservando sua profundidade mesmo quando poucos conseguem reciprocar ou mesmo apreciar plenamente a riqueza de seu mundo interior. A jornada solitária do escolhido está intrinsecamente ligada a um tipo de batalha invisível, travada não com armas convencionais, mas com as ferramentas da honestidade, integridade e verdade, qualidades que fluem naturalmente de seu ser, sem esforço ou pretensão. Sua presença não apenas ocupa um espaço físico, mas o transforma fundamentalmente, quebrando ilusões coletivas e iluminando com a luz da verdade as sombras que a sociedade cultivou por gerações. Essa transformação ameaça diretamente os alicerces da desonestidade, do auto-engano e das convenções sociais vazias que sustentam grande parte das interações humanas contemporâneas. A autenticidade genuína do escolhido funciona como um espelho implacável, refletindo não apenas as aparências cuidadosamente cultivadas das pessoas, mas suas verdadeiras essências, frequentemente escondidas até delas mesmas. Esse reflexo expõe inevitavelmente as máscaras que muitos usam cotidianamente, confrontando-os com aspectos de si mesmos que prefeririam manter enterrados nas profundezas de sua consciência. Esse desconforto profundo frequentemente leva à evitação ou até mesmo à hostilidade aberta, à medida que as pessoas lutam com a ameaça que essa verdade representa para suas realidades confortavelmente construídas, para os mundos de auto-engano que ergueram pacientemente ao longo de anos ou décadas. Para o escolhido, essa batalha silenciosa é uma realidade cotidiana, uma consequência inevitável de quem são em essência. Sua mera presença desafia o status quo, exigindo honestidade em um mundo que frequentemente se contenta com simulacros de verdade, com representações pálidas e diluídas da autenticidade. Eles se tornam guerreiros involuntários da verdade, sua armadura forjada a partir de convicções profundas e seu escudo constituído por um inabalável senso de propósito divino. No entanto, essa batalha cobra seu preço, deixando-os frequentemente isolados no campo de batalha, incompreendidos por aqueles que, paradoxalmente, mais se beneficiariam de sua libertação das cadeias da desonestidade. A evitação e a hostilidade que enfrentam não são simplesmente reações superficiais, mas testemunhos poderosos da potência de sua essência, de sua capacidade de perturbar as ilusões confortáveis que sustentam uma vida inautêntica. Assim, os escolhidos navegam em um mundo onde sua honestidade é simultaneamente sua maior força e seu fardo mais pesado. Eles lutam em uma guerra invisível tão antiga quanto a própria humanidade, não por poder ou dominação, mas pela libertação do espírito humano das correntes da falsidade, da superficialidade e do auto-engano que limitam seu potencial divino. Sua separação natural da multidão emerge de um desejo profundo e inegociável por autenticidade. Os escolhidos são impulsionados a experimentar a vida em sua plenitude, sem filtros ou mediações desnecessárias. Sua natureza os compele a questionar, desafiar e transcender o mundano, o ordinário, o socialmente prescrito, colocando-os naturalmente fora de sintonia com a cultura predominante, com os valores e prioridades que orientam a maioria das pessoas em sua jornada cotidiana. Em ambientes sociais convencionais, onde as conversas raramente ultrapassam a superfície das experiências humanas, eles lutam para encontrar verdadeira conexão, verdadeiro significado. Anseiam por profundidade e propósito em um mundo frequentemente obcecado pelo efêmero e pelo material, pelo imediato e pelo visível, em detrimento do eterno e do invisível.
O desconforto que os escolhidos sentem em relação às normas sociais predominantes não é meramente psicológico ou emocional. Manifesta-se frequentemente como um desconforto físico palpável, como tentar encaixar uma montanha majestosa em um espaço confinado. Independentemente de seus esforços para adaptar-se, para encontrar pontos de convergência com as expectativas sociais, algo sempre parece desalinhado, fora de lugar, criando uma sensação perpétua de desconforto, de não pertencimento. Devido a essa desconexão fundamental, frequentemente buscam refúgio na solitude ou na companhia de um círculo restrito, que compreende sua perspectiva única sobre a existência e respeita seu modo diferenciado de navegar pela realidade. Nesses espaços seguros, finalmente encontram liberdade para serem autênticos, para mergulharem em conversas significativas que exploram as profundezas da experiência humana, os mistérios do invisível, as dimensões da existência que permanecem inacessíveis ao olhar comum, condicionado pelas limitações da percepção convencional. Encontram nutrição para suas almas na autenticidade e na verdade, elementos tão essenciais para seu bem-estar quanto o ar, a água e o alimento são para a sobrevivência física. Ao abraçarem seu desalinhamento natural com as normas sociais predominantes, os escolhidos inspiram coragem em outros que sentem a mesma dissonância interior, mas temem dar o passo decisivo para fora do mainstream, para além das fronteiras seguras do convencional e do familiar. Eles demonstram através de seu exemplo vivo que o verdadeiro pertencimento não se encontra na conformidade externa, na adequação às expectativas e padrões impostos de fora, mas na honra à extraordinária jornada interior, ao chamado divino que ressoa nas profundezas do ser. Há ainda outro motivo fundamental para sua inclinação natural à solitude: um chamado profundo para um propósito superior, transcendente. Não se trata apenas de um sussurro distante, mas de um fogo ardente que queima dentro de suas almas, guiando-os incessantemente em direção a um destino que transcende o ordinário, que supera as limitações inerentes à condição humana comum. Queridos amigos, se esta mensagem tocou profundamente seu coração, convido você a se juntar à nossa comunidade especial de pessoas que reconhecem seu chamado divino. Clique agora no botão de inscrição e faça parte desta família que entende as alegrias e desafios de ser um escolhido de Deus. Cada experiência que você compartilha fortalece não apenas sua jornada, mas ilumina o caminho para outros que estão começando a despertar para seu propósito divino. Nos comentários, gostaríamos de ouvir como esta mensagem ressoou em você. Que insight específico tocou seu coração? Que parte da mensagem parecia estar falando diretamente à sua situação atual? Compartilhe conosco o que você aprendeu hoje e como pretende aplicar esse conhecimento em sua caminhada espiritual. Sua história é única e poderosa. Ela pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir neste momento para encontrar coragem em sua própria jornada como escolhido. Juntos, formamos um farol de luz autêntica em um mundo que tanto precisa de verdade e propósito divino. Lembre-se, você não foi chamado para ser comum, mas para brilhar extraordinariamente no propósito que Deus designou especialmente para você.